Eu tenho por convicção que nós estamos nessa dimensão para aprendermos a amar. E o caminho para que a gente aprenda a amar passa pelo caminho da cura. Existem muitas dimensões da cura, é o que nós vamos ver hoje. Quando a gente busca um conceito de saúde, a gente vai voltar lá para o ano de 1948, quando a ONU foi criada, quando a Organização Mundial da Saúde foi criada. Lá nós temos um conceito universal. Se nós voltarmos um pouco mais nos povos primitivos, a gente vai ver que mesmo naquela época em que aqueles seres, que quem sabe alguns de nós também vivemos naquela época, talvez ou com certeza, nas próprias cavernas da pré-história, o homem se deparava com muitas angústias, pois ele não tinha a consciência que nós temos hoje, o conhecimento, a evolução da medicina e tantas outras coisas. E ele se deparando com a doença, com a morte, com tantas intempéries que acontecia, ele também buscava respostas. Naquela época, se nós buscarmos os livros de história ou nas pinturas rupestres das grutas, nós vamos encontrar figuras dos médicos da época que eram chamados os feiticeiros, né? Só que naquela época, para quem eram atribuídas a culpa da saúde ou da doença ou das grandes catástrofes, como eles não tinham a consciência que nós já temos, eles atribuíam isso aos deuses. Então nós tínhamos uma concepção mágico-religiosa nessa época. Isso no tempo da pré-história. Nós, avançando um pouco, a gente vai ter um grande marco na Grécia, na Antiguidade, quando Hipócrates é o pai da medicina. Hipócrates, ele lança um conceito na época em que ele diz que a saúde integral ou não integral, a saúde ou a doença é o resultado, a consequência do equilíbrio ou do desequilíbrio das forças internas, da natureza interna e das forças da natureza externa. Então Hipócrates, ele vem e tira o poder dos deuses e já começa a dar uma direção para aquilo que a gente chama de cientificismo, né? Depois, na Idade Média, a gente vê que a medicina já evoluiu, já se tem muito conhecimento do poder das drogas das plantas, tal, mas a medicina, ela toma conta do corpo físico. E aí a igreja vem e pega a alma. Então, a medicina cuida do corpo e a igreja cuida da alma. Essa é uma concepção que nós temos da Idade Média. Agora a gente avança bastante. Essa introdução eu estou dando para nós termos uma noção de como eram as concepções e como é a concepção que a doutrina espírita traz daqui a pouquinho. Então, quando a gente chega na Idade Moderna, com a Revolução Industrial, a gente tem um grande acúmulo de pessoas que começam a viver nas grandes cidades. E essas grandes cidades, elas não têm infraestrutura de saneamento. E aí começam a surgir muitas doenças. Só que nós já temos o benefício dos soros, das vacinas. Nessa época, então, as doenças começam a ser tratadas, começam a ser evitadas. Mas ainda é uma concepção que medicina somente o corpo físico. Depois dessa época, nós temos o advento da psicologia, que se desmembra da filosofia nos séculos XVIII e XIX e torna-se uma ciência. Então, a partir do momento que a psicologia torna-se ciência, nós abrimos mais um leque na questão do conceito de saúde. Nós já passamos a ter um conceito onde está considerado o corpo físico, o meio e o psiquismo. Então já é um grande salto, considerando um homem biopsicossocial. O corpo físico, a sua psique e o meio em que ele vive. Aí temos
para aproximar desse conceito da Organização Mundial de Saúde, em 1948, depois da Segunda Guerra, com a criação da ONU e da Organização Mundial da Saúde, cria-se um conceito universal de saúde. O conceito que nós temos até hoje é este: saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Ele está contemplando o físico, o mental e o social. Isso é de 1948. Eu li alguma coisa que existe algum direcionamento para que a parte espiritual já seja incluso nesse conceito, mas eu não tenho conhecimento disso ainda. Eu quis chegar até aqui porque a partir desse conceito nós vamos entrar no conceito e no que a doutrina espírita nos ensina e nos ilumina. O espiritismo, ele amplia essa visão corpo, o social e o mental, e ele inclui o espiritual. Então ele amplia essa visão e ensina que saúde é o estado de completo bem-estar biopsicossócio-espiritual. Palavrinha difícil é. Nos revela Emmanuel: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, a partir desse momento que Kardec nos traz a doutrina, nós nós estamos recebendo a medicina da alma. Claro que quem tem os princípios espíritas, as convicções, crê no básico: somos espíritos imortais. Somos viajantes de muitas e muitas possibilidades de existências. Então a base da saúde, da doutrina espírita, ela não parte do físico, ela parte da alma. É a medicina da alma. O físico, como vamos ver à frente, ele é o último estágio da doença. É onde ele vai aparecer. Mas a origem, tanto da saúde como da doença, está no nosso ser imortal. E o que considera a doutrina que, para defender essa questão de que a saúde e a doença estão no âmago de cada ser e de que ninguém tem culpa pela nossa saúde ou pela nossa doença, ou então, melhor dizendo, nós somos responsáveis pela nossa saúde e pela nossa doença, e que nós temos que ter bem claro que essa doença, ela não pode ter nunca a ideia de que ela é um castigo, de que ela é uma imposição, porque nós temos como base a lei da causa e efeito. Se nós acreditarmos que as nossas doenças ou a nossa saúde são méritos de deuses ou de outras forças, nós estamos fugindo da nossa responsabilidade, que a lei de causa e efeito vem dizer. A saúde do corpo físico é um reflexo do nível de equilíbrio do espírito no processo evolutivo perante o amor, o belo e o bem. A nossa essência, o nosso ser, o nosso espírito imortal, ele tem uma essência de amor. A essência dele é amor. Nós podemos nos considerar como aqueles filhos pródigos que estão em direção novamente a Deus, no caminho de buscar essa cura e conseguir encontrar o amor. Aqui está dizendo que o reflexo que o que nós vivemos no físico é reflexo desse equilíbrio, ou então do desequilíbrio, do quanto nós estamos próximo da prática do amor, do entendimento do amor, que é a nossa essência.
A doença é uma sinalização interior de reequilíbrio, convidando o ser a reconectar-se com o amor e com a fonte. Existem várias maneiras da gente encarar uma doença. A doutrina nos diz que ela é um sinal de que o nosso ser interior está pedindo para ser reequilibrado. Está pedindo para ser novamente conectado à sua essência, que é o amor. Saúde ou adoecimento são construções do próprio homem, daquilo que decide e determina em sua vida. Frisar mais uma vez para nós termos bem claro. Não é castigo, não é punição. É simplesmente o reflexo daquilo que nós estamos vivendo e já vivemos. Para nós termos essa concepção, para poder dar continuidade às três realidades que a doutrina nos mostra no processo de saúde e doença. Antes de nós chegarmos às três realidades, eu vou falar um pouco sobre os gêneros e tipos de doenças. Mas eu não vou me aprofundar aqui, porque eu acho que não tem importância nenhuma nós sabermos se a nossa doença provém de uma outra existência, se é uma doença originada aqui ou não. Eu acho que hoje nós vamos falar sobre processos de cura, então a gente não precisa se aprofundar nos tipos de doença e nem ficar se perguntando o que é a causa do quê, né? Quando a gente vai entrar num processo de autoconhecimento, a gente vai mesmo descobrir as causas das nossas doenças, e isso é muito particular. Levemente eu vou falar dos gêneros que a doutrina fala. Das doenças kármicas ou espirituais. São aquelas congênitas, as hereditárias, as predisposições. O acúmulo de energias nocivas do perispírito propicia o surgimento de doenças em órgãos vitais, resultado de desequilíbrios que tivemos em vidas passadas. A doença kármica, vamos imaginar o seguinte: a doutrina, bem simples, de uma maneira para a gente entender, porque existem muitas concepções. A doutrina, a grosso modo, nos diz que nós somos espírito e nós somos corpo físico. E no meio dessas duas realidades nós temos um perispírito. O perispírito é uma realidade energética. Vamos supor que qualquer um de nós desencarne amanhã, nosso corpo será levado para o cemitério, nós nos apresentaremos no plano espiritual. O que se apresentará no plano espiritual será o nosso perispírito, na forma da nossa última consciência que nós tivermos. E esse perispírito, ele leva todos os crivos positivos e negativos da nossa existência atual, somado com todas as existências. Então é uma psicossoma, é uma mistura de todos esses crivos. Vamos imaginar que esse perispírito daqui a uns anos, ele tenha a oportunidade de voltar a reencarnar-se, a grande oportunidade que nós estamos tendo nesse plano para a evolução. No momento em que se faz essa configuração de um novo encarne, tudo que está nesse perispírito é considerado. Então, pode ser que o próprio ser que vai reencarnar contrate as próprias doenças, ou contrate algumas predisposições para algumas doenças. Isso não é fatalismo. Isso é um processo em que o próprio ser vai escolher para que faça parte do processo de evolução dele. Não é castigo, é opção, é escolha. Então aí, as predisposições para algumas doenças, aquelas doenças congênitas, muitas vezes a gente analisa uma pessoa que tem uma deficiência, ou tem o que nós chamamos, é um ser especial. A gente não sabe avaliar, não sabe julgar, e a gente não tem nem o direito de nunca se aproximar, de dizer, você é assim porque você fez isso. Nós não temos esse direito
de intervir no outro. Tá? Só para nós podermos entender o que podem ser as doenças kármicas ou espirituais. Aí tem um segundo tipo, que são as doenças físicas. Existem outros nomes, tem algumas concepções diferentes. Que seriam o quê? Os acidentes ou aquelas que provocamos devido ao excesso de esforço físico, exagero alimentar, drogas e um monte de outras coisas que são os nossos exageros no dia a dia, que a gente acaba gerando essas doenças físicas. E um terceiro tipo, que são as doenças simbióticas ou adquiridas. Quando a gente falou de perispírito, nessa questão energética, essas doenças simbióticas ou adquiridas, elas se referem justamente a essa questão do campo energético da pessoa. Tá? Refere-se àquelas que chegam a nós devido à sintonia que mantemos com fluidos negativos. Reflete o nosso mundo mental e vibracional. Ontem, quem esteve aqui teve a oportunidade de ver do Márcio uma explicação muito linda sobre esse nosso mundo mental, que é o responsável pela nossa vida, que é o grande poder que temos, e que é o responsável por atrair e por afastar as coisas da nossa vida. Esse mundo mental, essa vibração concentrada no perispírito, dependendo de como nós vibramos, ela vai sintonizar com uma frequência igual. Então, rapidamente, só vamos para frente aqui. Doenças kármicas, físicas e simbióticas ou adquiridas. As três realidades e os três níveis. Procurar simplificar bem. Nós temos uma primeira realidade que é o espírito, que é a essência, é o espírito imortal. Alguns falam em self, a essência, o ser. E essa é a realidade, espírito num nível essencial. Temos a realidade perispírito, que é a realidade intermediária ou fluídica. E temos a realidade corpo, que é o nível somático. Vamos considerar essas três realidades para nós entendermos o processo de cura que vamos começar a explicar agora. Individualmente, o espírito imortal ou essencial ou causal exprime a natureza divina que todos somos. É onde encontra-se o estado mais profundo da doença, ocasionado pelo distanciamento do espírito de sua essência. É aquilo que eu já falei no começo. Quando nós nos afastamos da nossa essência, quando nós ignoramos a nossa parte espiritual, nós estamos gerando as doenças. Se a gente fosse dizer assim, faz isso porque vai ser bom para o espírito, também, muito superficial, daria para nós dizermos que, como tratamento ou ação preventiva, o primeiro passo seria nós enxergarmos o espírito. Não é nós sairmos por aí enxergando o espírito. É nós pararmos, nos conscientizarmos que nós somos seres espirituais. Que nós estamos nessa experiência como um espírito que está experienciando um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Então seria enxergar o espírito, buscar a expansão de consciência, estar aberto ao que te faz arrepiar, ao que só sua alma sabe o valor que tem. A partir do momento que a gente se conscientiza que é um espírito imortal e que nós estamos nessa dimensão para evoluir, a gente começa a buscar conhecimento. E todo esse conhecimento ele precisa estar sempre relacionado àquilo que é a nossa essência. Aquilo que nos faz arrepiar é aquilo que tem a ver conosco. Aos nossos dons, aos nossos talentos, aquilo que está em nós e que faz parte da missão com a qual nós viemos aqui para desenvolver e continuar o nosso processo de expansão. Também como tratamento e prevenção, ação ou evangelho-terapia, a prece-terapia,
a meditação. Existem muitos caminhos que possibilitam por nos colocar em contato com o nosso ser interior, com a nossa essência. O movimento que se pede aqui é voltar para si. As psicoterapias pertencentes à psicologia transpessoal, essa psicologia é uma psicologia que eles chamam de quarta força, ainda não muito conhecida, mas ela trata, ela considera todos os princípios de todas as psicologias, mas ainda com a medicina, com a biologia, com todas as tradições de todas as culturas que já passaram. Então, ela é uma psicologia que transcende o ego. Ela é, digamos assim, indicada para o tratamento do espírito. E esses dois aqui vão aparecer depois como artistas principais. Por enquanto, eles são coadjuvantes aqui. Amor e perdão. Então, aqui nós vimos alguma coisa sobre essa realidade, esse nível, realidade espírito, nível essencial. Essa parte do perispírito, que eu acho que é a parte mais interessante nós entendermos. Corpo fluídico, energético, sutil. Veículo de expressão do espírito que permite o relacionamento com a dimensão material e astral. O espírito se utiliza do perispírito para projetar nesse corpo físico, então estamos numa dimensão material, como o espírito usa o perispírito para a dimensão astral. O perispírito é o veículo de expressão do espírito. O perispírito organiza o corpo de carne conforme informações psíquicas, trazendo as predisposições, marcas congênitas e os vínculos de ações de outras existências. Já falamos lá atrás sobre isso, né? Que se configuram as doenças kármicas. Irradia e capta energia gerados pelos pensamentos e sentimentos. Quando a gente se aproxima de alguém e sente que aquele alguém está pesado, ou aquele alguém não nos faz bem, ou então nós estamos tão pesados que nos aproximamos de alguém e acabamos afastando a pessoa, essa questão desse nível energético, isso tudo é do perispírito, é desse corpo energético e fluídico que nós temos. E claro que o controle dessa energia, o peso ou a fluidez dessa energia estão diretamente ligados com os nossos pensamentos, com o nosso mundo mental e os sentimentos que são gerados daí. Se fôssemos fôssemos dar uma indicação de tratamento para o perispírito, a homeopatia, os florais, eles estão tratando a parte energética, né? Os passes mediúnicos, a água fluidificada, está tratando diretamente o perispírito. As psicoterapias em geral. Se nós temos um mundo mental, nós temos um mundo que reflete os nossos pensamentos e sentimentos e isso altera a nossa energia. Qualquer terapia que seja buscada, ela vai trabalhar o mundo mental e vai refletir positivamente na saúde do perispírito. Tá? Então, as psicólogas que estão por aí, então, podem abrir as agendas aí, mais tarde vão ter uma cultura com bastante gente buscando essas. As psicoterapias são tratamento para o perispírito. As terapias energéticas, o reiki, a acupuntura, chakras, existem muitas terapias alternativas que são aplicadas no corpo físico, mas elas fluem, o resultado delas é refletido no corpo perispiritual. A parte do corpo físico é a forma mais condensada onde a matéria se encontra colapsada. Somos nós aí, né? Colapsados, um espírito tendo uma experiência dentro de um corpo condensado e colapsado. Nível somático é o último estágio da doença. É a área de atuação da medicina ocidental com os remédios alopáticos. Temos uma febre, vamos tomar um antifebril. Temos uma gripe, vamos tomar um antigripal.
Então, é a medicina tratando a parte física, com os remédios alopáticos. A grande ciência da medicina que não podemos dizer que graças a ela nós estamos tendo muita evolução no nosso processo. A área da fisioterapia. E para a doutrina, se fosse reduzir mais um conceito ainda, o nosso corpo é um filtro das nossas impurezas. Impurezas que temos que decantar e que são impurezas que nós mesmos acumulamos. Para o corpo, tratamento e ação preventiva, alimentação saudável, exercícios físicos, descanso em momentos de lazer, acompanhamento de médico especializado, entre outros. Essa é a parte direcionada à parte do corpo. Segundo Emmanuel, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Portanto, nossas inferioridades morais manifestar-se-iam através dos nossos envoltórios sutis como enfermidades no corpo físico. Deu para entender esse processo que a doutrina nos explica, que a origem das doenças está no espírito, que o perispírito é o veículo desse espírito e que o nosso corpo físico é o último estágio da doença. Nós precisamos tratá-lo, nós precisamos tratar as três dimensões, as três realidades, os três níveis. A doutrina diz que está no âmago do espírito. Agora nós vamos falar sobre a dor um pouquinho. A dor que nós sentimos no corpo físico. Segundo os espíritos, conforme eles nos instruem, ela pode ser prenúncio da verdadeira saúde. Ela é, pois, a mensageira do equilíbrio orgânico, capaz de provocar em nós indispensáveis modificações em direção ao plano divino. Se nós aprendemos que a doença está no espírito, e se nós sabemos que ela se manifesta no corpo, e o corpo pode funcionar como um filtro dessa impureza, a gente, quando tem a dor, não é que nós temos que ficar sofrendo dor e nem deixar de tomar remédio. A dor pode nos sinalizar. A dor sinaliza. Nós, no primeiro sinal de dor, nós já tomamos o remédio. Tá certo? Vamos tomar o remédio. Mas, talvez, refletir e pensar o que essa dor pode estar nos dizendo. O nosso corpo, ele fala, ele mostra sinais. E a gente não tem o hábito de observar e tentar buscar o que essa dor física quer nos dizer. Às vezes a gente tem uma dor muscular, a gente já toma um remedinho, daqui a pouco essa dor se manifesta em outro lugar, a gente já toma outro tipo de remédio, a gente vai vivendo a vida inteira remediando e não para observar o que essas dores refletidas no corpo somático estão dizendo a respeito da saúde do nosso espírito, do nosso âmago, do nosso ser. Então a dor tem uma função muito importante para nós. Não precisamos ficar sentindo dor, podemos medicar, é claro, mas dá para a gente observar se essa dor talvez ela é uma dor física que manifesta, na maioria das vezes, sintomas de dores emocionais. Na grande maioria das vezes, a dor física tem uma ligação com uma dor emocional. E as emoções machucadas, as emoções não amadas, estão distanciando a nosso ser da essência. Então a dor é muito importante nós termos consciência e buscarmos o que ela pode estar nos dizendo. Até muitas vezes ela vem para dizer que o nosso limite está sendo passado. Talvez a gente não esteja respeitando os limites físicos nossos.
talvez a gente esteja ligado no piloto automático todo dia, levanta, toma café, vai para o trabalho, almoça e passa o dia que parece que não tem um corpo, porque a mente está lá na frente preocupado com as coisas, senta para comer, não consegue saborear os alimentos porque já está pensando no depois. Nós, muitas vezes, somos um espírito, um corpo, que vivemos no dia a dia e esquecemos que temos um corpo. E não é porque ele é o último estágio da doença que ele não tem a sua função e o seu valor. Nós estamos encarnados aqui e ele é o nosso maior instrumento. E ele nos dá sinais da onde nós devemos buscar a cura da nossa essência, do espírito. Então, ele não se desmerece o corpo, nós precisamos saber os nossos limites. E a dor tem esse papel importante aí. Eu fiz uma pequena simulação, assim, ó, pegando as três realidades, espírito, perispírito e corpo. Vamos imaginar que eu guardo dentro de mim um sentimento de desamor. Eu tenho uma grande mágoa com alguém muito próximo e eu carrego isso há muito tempo. Tá? Isso está dentro de mim, está no meu ser, esse desamor. Isso está me afastando daquilo que eu sou espiritualmente, que é amor. Isso então eu classifico como uma doença espiritual, certo? Esse desamor que eu carrego, essa mágoa, isso gera uma energia que é manifestada no perispírito, que mancha o meu perispírito, que intoxica o meu perispírito. E dependendo da intensidade dessa substância tóxica, de quanto tempo eu tenho e da intensidade desse desamor, desse ódio, cada vez eu carrego mais o meu perispírito com essas toxinas da falta de amor e de perdão, e isso, de repente, ele vai descer e vai se manifestar no corpo. Está dando para entender mais ou menos o processo como parte da essência? Ele se segura no perispírito e vai aparecer lá no corpo físico. Então, grande sentimento de desamor vai causar um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele vai mandar sinais de alerta no corpo físico, no desequilíbrio das emoções. E aí, eu falei agora há pouco da dor, da importância de nós analisarmos a dor. Ele vai dar sinais de alerta. Não cuidado, não observado. Eu vou perdoar para que a pessoa... Quero mais que essa pessoa se exploda, quero que essa pessoa morra. A gente, às vezes, toma veneno esperando que o outro morra. Né? Aí, desceu para o perispírito, do perispírito alertou, se manifestou no corpo físico. Aí, quando a doença vem no corpo físico, a doutrina diz que geralmente a gente parte por três caminhos, três escolhas. Ou a gente se torna passivo, chama de pseudo-amor, se acomoda como se fosse inevitável, gerando a continuidade dessa. A pessoa tem um diagnóstico de uma doença séria. Ela se põe na posição de vítima, de coitadinha, como se a culpa dessa doença fosse de alguém. Ela se põe na posição passiva. Claro, ela não vai lutar para buscar o significado daquele filtro que pode ressignificar para ela. Ela se acomoda como se fosse inevitável e dá continuidade dessa. Tem a opção de escolha que é a reativa, o desamor. Se revolta contra a doença, querendo arrancá-la de si, gerando um agravamento desta. A gente sabe que a psicologia fala, explica que existem, tanto no luto como nas doenças, algumas etapas, né, que você primeiro
você se revolta, depois você aceita, é todo um processo até que busque o significado de tudo isso e que fique mais fácil de carregar. A doutrina fala dessas três opções: passiva, reativa, o desamor, ou então a proativa. A proativa aceita o processo como sinal de desequilíbrio e busca a causa para libertar-se. Eu não sei se eu tivesse um diagnóstico aonde das três que eu ia me encaixar, mas eu não sei que ser humano que estaria preparado para ser proativo no momento de um diagnóstico. Geralmente a gente vai levar aquilo, eu acho que a gente vai reagir, se revoltar. Pode até fazer parte do processo, essa revolta. Mas se depois a gente conseguir aceitar o processo como sinal de desequilíbrio, aí está tendo efeito ou função a doença, segundo a doutrina explica. Ela está purificando, ela está filtrando. Lembrando sempre que não é culpa de ninguém. É a soma das nossas vivências pretéritas e atuais. Eu conheço uma pessoa que aqui de Chopinzinho, eu vejo assim, acompanho ela, talvez muitos de vocês conheçam, a Alexandra, né? Ela está ainda em tratamento, né? Por um processo de câncer de seio, eu acho. E ela, como ela também faz a pós-graduação que nós fizemos na Transpessoal, a gente pode acompanhar um pouco mais. Eu acho que ela é o exemplo disso aqui, né, Tatiana? É. Ela conseguiu, por mais revolta que teve no momento, ela conseguiu trabalhar com tudo isso e ela é conhecedora desse processo, de como funciona, né? Ela está em tratamento, mas ela conseguiu fazer desse processo um processo de reequilíbrio, né, da atual existência dela. Essa proativa, o amor, quando se aceita o processo, então aí nós temos a saúde integral, corpo e espírito. Mas é difícil a gente aceitar, né, que nós somos só um filtro daquilo tudo que já fizemos ou deixamos de fazer, de positivo ou de negativo. Mas, gente, nós não podemos sair daqui achando que nós estamos condenados a isso. E que as nossas doenças vão nos aniquilar. Não é nesse sentido. Tá? Agora a gente vai procurar aprofundar um pouco mais nos movimentos que a gente pode fazer para promover essa cura. Também não é fatalismo você ter algo kármico que você nessa existência não consiga transmutar, não consiga transformar. A gente vai ver nos ensinamentos de Jesus, o Mestre, que fala em amor e perdão. Amor e perdão são os dois medicamentos mais poderosos que são capazes de transmutar até os contratos kármicos que fizemos para essa existência. A verdadeira cura ocorre de dentro para fora. Temos em nós todas as possibilidades. Movimentos e medicamentos de cura integral. Quando eu falei antes que ele ia virar ator principal, ele já está chegando aí, daqui a pouquinho. O primeiro movimento que a doutrina nos ensina é o autoconhecimento.
como nós somos seres espirituais, a hora que nós voltarmos a direção da nossa atenção para o nosso interior, quando nós entrarmos nesse processo de busca, nós vamos começar a tomar consciência de quem nós somos. E quando nós tomamos consciência de quem nós vamos ver que nós somos luzes e sombras, beleza e feiura, positivo e negativo. Nós somos. E aí tem um passo que precisa de muita humildade para dar, que é a aceitação de si mesmo. Então o autoconhecimento, ele é um movimento que se baseia na busca, mas vai buscar e vai encontrar. Vai encontrar, vai ter que se conscientizar, tanto do positivo quanto do negativo. Se conscientizou, se fez presente aquilo na sua consciência, o processo de aceitação. O processo de aceitação de si mesmo. O amor vai aparecer como um medicamento. O amor como grande medicamento que promove o respeito e a valorização própria e que nos coloca de volta em direção à nossa essência divina, nossas virtudes, nossa grandeza íntima. Antes, quando eu falei que nós somos os viajores, os filhos pródigos, a gente está no caminho de volta para casa. A gente está se aproximando cada vez mais do amor, que é a base, que é o grande medicamento. Só que esse amor, a gente aprendeu muitas vezes que a gente tem que amar o próximo, sempre o próximo. Tem pessoas que casam e prometem fazer o outro feliz. E a gente aprende na doutrina que a cura é individual, que ninguém me cura, sou eu que me curo. Então esse amor, antes que ele transborde para chegar no outro, quando ele chegar e transbordar para o outro, talvez a gente não precise mais voltar nessa existência, que é a grande missão nossa aprender a amar aqui. Mas até a gente conseguir isso, a gente vai ter que fazer a aplicação desse amor, desse auto-amor com nós. E a gente não pode perder de vista a nossa essência divina, as nossas virtudes e a nossa grandeza íntima. Isso vem nos alertar para que a gente não fique no pessimismo, no negativismo, porque está passando por um processo de doença. Se nós estamos a caminho do Pai, de volta para o amor, todos nós temos as nossas cruzes, as nossas dores. Quando a gente faz esse movimento de autoconhecimento e aplica esse medicamento chamado amor, fica mais fácil a gente levar o dia a dia. Porque não tem ninguém que não precise se curar nessa existência. Uns precisam de curas maiores, outros menores. Mas se a gente não precisasse de cura, a gente não estaria aqui. O amor trata as doenças da alma, tais como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a arrogância, e nos coloca em sintonia com a fonte. Se nós praticarmos o amor, não tem como ter amor e orgulho, né? Não tem como ter amor e egoísmo. Como que eu vou amar e ser prepotente? Que amor é esse? Então, se o amor entrar, nos coloca em sintonia com a fonte. Outro medicamento importante é o perdão. Nós temos que entender o perdão como um projeto de paz e de cura. O perdão como um projeto é saber que o perdão a gente não consegue, muitas vezes, dar da noite para o dia. Ele é um processo.
E eu acho que um dos processos mais dolorosos que nós temos nessa existência. Talvez ele seja muito mais amargo de tomar do que o amor. Só que a gente não consegue amar se não perdoar. Então a gente vai ter que primeiro perdoar. A primeira dose vai ser o perdão. Só que, de novo, eu quero dizer que antes de transbordar esse perdão para o outro, o auto-perdão. O auto-perdão que vai buscar no âmago do ser a essência divina, as virtudes e a grandeza íntima. Por mais erros que tenha cometido, por mais ignorâncias que teve, que levaram a situações que machucaram os outros, o processo do perdão é amargo. Mas se a gente não se perdoar, a gente não vai conseguir se amar. Se a gente não consegue se amar, eu acho meio até complicado transbordar para amar o outro. Perdão como um processo que se constrói no entendimento e que busca metabolizar nossas dores emocionais e nos possibilita a paz interior que promove a saúde. Se eu volto para dentro de mim, se eu encontro lá muita arrogância, muita prepotência, muito maledicência, mas eu vou encontrar também uma dose de carinho, de cuidado, eu vou encontrar coisas boas. A hora que eu faço essa virada para dentro de mim, eu vou me deparar com coisas que vão me assustar, eu vou ter que embalar tudo isso numa camada muito grande de amor, praticar a amorização de tudo isso. Se nós aplicarmos a amorização nas nossas sombras, a gente vai conseguir se perdoar. Então a gente fala e a gente cai sempre a amor e perdão. Quem que nos ensinou isso? Há quanto tempo já nos ensinaram e a gente ainda não consegue ter uma consciência mais ampla desse processo? Parece que estamos aqui encarnados com o objetivo de guardar dinheiro, de ter o corpo mais bonito do que o outro. E a gente vive em função disso, e de repente a gente vê que o vizinho morre, vai para o cemitério, a gente não se conscientiza que aquele corpo acabou. Então talvez a gente precise mudar um pouco o foco do nosso olhar. O corpo é importante, é o nosso instrumento, precisa ser cuidado, com certeza. Não se desvaloriza nunca. Mas as nossas emoções, o nosso mundo mental, que reflete o nosso espírito, precisa ter mais tempo, mais amorização e mais perdão. O perdão como processo que se constrói no entendimento e que busca metabolizar nossas dores emocionais e nos possibilita a paz interior que promove a saúde. Se eu metabolizo as minhas dores emocionais, a consequência disso é a paz interior. Se eu tenho paz interior, vai se manifestar no meu corpo como saúde. Porque alguém que não tem paz interior, que vive em conflitos, que vive em guerra, que vive em ódio, que vive desejando o pior para o outro, ou amaldiçoando o outro, ou falando do outro, essa pessoa não tem paz interior. E isso vai refletir-se no corpo físico em quê? Em saúde plena? Se tudo que ela está movimentando de energias com seu pensamento é negro, é escuro, na sua carga energética. Então a gente percebe que é um processo de purificação mesmo, que deve ser feita no dia a dia. A espiritualidade, a religiosidade são essenciais nesse processo.
Mas nós temos que entender que nós frequentarmos lugares, templos e igrejas só com o compromisso de ir e vir, e aquilo não promover nenhuma mudança no nosso interior, não faz diferença nenhuma. Existe uma diferença grande entre religiosidade e espiritualidade. Existem pessoas que nunca frequentaram um templo, uma casa, uma igreja, que são pessoas espiritualizadas. Quer dizer, elas estão em contato com o seu espírito, elas estão fazendo esse cuidado. O auto-amor é filho da humildade. A humildade é uma das representações magníficas da amorosidade divina. Aquela decisão interna de nos acolher, de nos tratar com ternura, com compaixão, com benevolência, que todos nós precisamos. E ao mesmo tempo, com firmeza. Porque quando entramos num processo de autoconhecimento, conhecemos as belezas e as feiuras, nos conscientizamos de melhorar as feiuras, precisamos tratá-la com amor, nós precisamos firmeza, porque essa feiura podemos classificá-la como uma paixão. Então nós temos que ter auto-amor, compaixão, nós precisamos ter firmeza, porque essa firmeza pode transformar essa feiura em beleza. E isso vai nos renovando e vai refletindo saúde em nós. Quando eu falo saúde, não vamos pensar só em saúde física. É física, espiritual, mental, é integral. O perdão como uma atitude de conquista de estado de paz interior. Se nós colocarmos na nossa vida a meta de nos auto-perdoarmos através de um processo de conhecimento com carinho, amor, e começarmos a perdoar aqueles que precisamos perdoar, nós estamos usando a ferramenta que vai nos dar paz interior. Se nós tivermos paz interior, nós vamos pulverizar a amorosidade em tudo na nossa vida. A nossa energia vai ser positiva, nós vamos vibrar coisas boas, as pessoas vão querer estar com nós. E o corpo vai ser só um reflexo de todas essas coisas positivas. Ele vai ser saudável. A minha intenção nessa reflexão de hoje foi que a gente se conscientizasse que, por mais que nós precisamos cuidar do corpo, nós temos que tirar mais tempo para cuidar da nossa essência. Se nós começarmos a cuidar dela, usando os medicamentos amor e perdão, tudo que vem vai ser consequência disso, vai ser reflexo disso. O processo é doído para uns, para outros mais, outros menos. Não tem receita que enquadre tudo isso. A gente vai descobrir a receita particular de cada um quando começar a ouvir, sentir o que a nossa alma tem a nos dizer. Quando eu falo alma e espírito, a mesma coisa. A doutrina diz que espírito quando desencarnado, alma quando encarnada é a mesma coisa. Depois do movimento de autoconhecimento, aplicando esses dois medicamentos, vem a questão do autodomínio e a questão da autotransformação. Aí nós chegamos perto ou estamos a caminho daquilo que a doutrina diz que é a cura integral. Aperfeiçoar a sensibilidade, valorizando o amor, a caridade, a fé
com os ensinamentos do Mestre Jesus, trilha-se o caminho da cura integral, buscando a integridade física, mental e espiritual. Aperfeiçoar a sensibilidade, valorizando o amor, a caridade, a fé e o perdão. São os ensinamentos do Mestre Jesus. Aí estamos nos colocando a caminho da cura integral, buscando a integridade física, mental e espiritual. Esse vazio que eu acho que todos nós sentimos em alguns momentos, ou em muitos momentos, esse vazio que nós sentimos dentro de nós é um vazio de amor. Está faltando só amor. É um vazio de amor. Mas não é do amor do outro para nós, é do alto amor. E praticar o alto amor não é egoísmo, porque aonde entra o amor não tem egoísmo. O alto amor, para que isso transborde para o outro. Cada dia uma nova oportunidade. Eu não sei se eu consegui passar o contexto que eu queria, porque quando eu decidi o título, Aprendendo a Curar-se, eu até pensei, isso quando a gente ouve, para muitos parece que a gente vai dar algumas receitas prontas, que servem para todo mundo. E não tem. Aprendendo a curar-se, a se curar, é particular. Eu espero poder ter ajudado de alguma forma. Também estou no meu caminho de cura, buscando aprender a amar cada vez mais, a perdoar cada vez mais. Nós não sabemos o que vem pela frente, né? Muito obrigado pela atenção de vocês.